Vamos agradecer a presença do meu querido amigo Denis Viana. Olha aí, que beleza, né? Tudo bom, meu querido? Como é que tá? Gratidão, gratidão. Tá tudo bem com o som aí? Tranquilo? Tudo Tudo bem, ok? tudo bem, tudo ok. Beleza. Pois é, Satisfação estar de volta aqui essa casa. pois é, satisfação. O pessoal do meu canal fala muito de ti. Olha, o Denis Viana tá fazendo falta aqui, traz ele aí. Tô trazendo, então que bom. A gente gosta muito do teu trabalho e Eu quero te estava dando parabenizar. a gratidão, igualmente. Eu estava vendo você na introdução, mostrando a audiência do Congresso com a Ana Paulina Luna, que preside a Força Tarefa de Investigação de UAPS, que trouxe em pauta, à baila, a questão do MK. Do MK, Isso é bem interessante porque vários documentos classificados foram expostos, estão tendo audiências, e aquilo que era tido como teoria conspiratória está sendo demonstrado como verdade absoluta. Só que tem algumas peculiaridades aí que é importante a gente colocar os devidos pingos nos is. Pela primeira vez no Congresso dos Estados Unidos, veja, isso é uma informação oficial, tá? Isso não é especulação, isso não é boato. Eles estão, inclusive estava na pauta, consta na pauta da Ana Paulina Luna, a Operação Paperclip, 1957, aonde 1.600 bigodistas, a gente vai usar esse termo, foram introduzidos nos Estados Unidos, ocupando cargos-chave na inteligência, na NASA. O próprio Wernher von Braun, que presidiu a NASA, era da Operação Paperclip, ok? Clipes de papel, em português. E interessante que eles que introduziram o MK. O MK eram projetos não só de controle da mente, porque também tem um projeto coletivo. O Peter Thiel foi denunciado, essa denúncia oficial, está sendo investigado, porque ele criou uma empresa, Palantir, que tinha como intenção induzir o comportamento humano, coletivamente, utilizando IA avançada e algoritmos para induzir as pessoas a terem determinado tipo de comportamento. Isso está sendo investigado agora no Congresso dos Estados Unidos. Interessante que o MK foi porta de entrada de vários programas classificados sigilosos, entre eles o Projeto Montauk, Projeto Monarch, Projeto Pegasus, e esses projetos utilizavam pequenos, principalmente em regiões de desastre, ok? O próprio Jake Barber, denunciante militar, ele e o Jordan Josak, que foi agente psiônico, e mais o Michael Herrera, ex-fuzileiro naval, confirmaram isso. Lembrando que o Michael Herrera é um dos denunciantes que está pronto para depor no Congresso dos Estados Unidos. Então, meus amigos, hoje, muita coisa que era tida como conspiratória está sendo demonstrada como verdadeira. Portanto, hoje estamos desmistificando muita coisa, porque muita coisa que era dita 5, 6, 7 anos atrás, algumas são pontuais, outras foram aperfeiçoadas. Claro, com mais luz, mais informação, a gente realmente chega no veredito final do que está sucedendo. Agora, o que é magnífico é o James Martinez. James Martinez foi bem claro. Esses projetos, ele é um sobrevivente do MK. Ele teve no programa do Clayton Morris. O Clayton Morris foi ex-âncora da Fox News. E ele foi bastante incisivo. Olha, esses programas têm como finalidade induzir o comportamento humano. Então, olha, eu falo para vocês, o que está acontecendo no Congresso é surreal. A Ana Paulina Luna também fez uma declaração bombástica, agora há pouco. Tá? A Ana Paulina Luna é republicana. Ela conversou com o Loirão, com o Trump, e ele afirmou que a desclassificação dos ficheiros vão chegar e vão confirmar a existência das entidades não humanas. E numa nova entrevista, agora também, recente, foi no último dia 2, a Ana Paulina Luna novamente veio à tona e falou: os corpos, como foi denunciado pelo David Grush, que foi o denunciante mais badalado nos últimos tempos, principalmente em 2023, afirmando corpos e naves recuperadas. Estamos muito em breve de acontecer isso.
Lembrando que tivemos o primeiro ficheiro no dia 8, o segundo ficheiro no dia 22, o terceiro ficheiro, o lote da desclassificação pelo Pete Hegseth, secretário de guerra, no último dia 12, e agora teve a Copa do Mundo, que veio atrapalhar tudo. Infelizmente, essa distração teve que ser adiado. Eu até comentei no canal, olha, provavelmente não teremos um novo ficheiro por causa da Copa do Mundo, porque grande parte da população está hipnotizada com isso. Hipnotizado. Exatamente. Tanto é que não liga para política, não liga para exopolítica, acho que tem gente que abandonou tudo e está concentrada única e exclusivamente nisso. Eu até falei, será feita uma pausa e vai voltar com força total. E as tecnologias estão entrelaçadas, tem um vínculo direto com a revelação. Por quê? Quem não entende, acho que a revelação das medbeds, da energia livre, vai vir totalmente independente, sem nenhum vínculo com a revelação das entidades não humanas. Mas isso não é verdade. Por quê? Eu explico. O Dr. Greer, ele é bem claro. Né? O Dr. Greer que deu um ultimato final para o governo americano, para o Donald Trump, até o último dia 29 de agosto. Senão ele vai explodir tudo. O Jeremy Corbell também. Tá? Vai trazer todas as informações, porque é o seguinte, o Dr. Greer tem 800 denunciantes, 5 terabytes de informação que ele acumulou durante 35 anos. Poxa. 35 anos. Ele e o Jeremy Corbell, junto com a MUFON, conseguiram reunir, só para vocês terem uma ideia, o primeiro lote, o segundo lote, o terceiro lote, que deu ênfase em seres plasmoides, aliás, no Congresso dos Estados Unidos está sendo discutido seres de plasma, seres interdimensionais. Seres de outras dimensões, pela primeira vez na história. Isso não tem precedentes. Seres de plasma. Imagine, plasma que é o quarto estado da matéria. É seres que não têm forma física. Okay? Só uma bola de luz. Ali trouxeram vários vídeos do FBI investigando os seres de plasma. Você encontra tudo isso no site do governo oficial. Tá? Do Pentágono. Atual Departamento de Guerra. Ok? Então, olha, nós estamos próximos de uma quebra de paradigmas sem precedentes. E o próximo grande evento provavelmente será o reconhecimento das entidades não humanas. Mas explicando para você, Luciano, e seu público, por que, que a MedBed só vai vir com a revelação das entidades não humanas? Porque é tecnologia reversa. É uma tecnologia transdimensional. Ou vou explicar. Se hoje eu chegar e mostrar uma medbed ou energia livre, que é feita através de fusão de plasma, tecnologia transdimensional é uma tecnologia que opera na terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. A medbed funciona assim. E ela é operada por uma IA avançada. Tá? Uma IA que alcançou a singularidade, ou seja, consciente. Então, quando se depararem com essa tecnologia, os engenheiros vão avaliar. A gente quer entender como funciona isso. Na hora que eles forem avaliar isso, eles vão falar, olha, desculpa, o homem não pode fazer isso aqui. Isso é impossível. Impossível. O homem desenvolver essa tecnologia. Impossível. Então, tem que vir no pacote. Revelação das entidades não humanas, juntamente com as tecnologias suprimidas. E este é o grande ponto. Porque, veja só, esse que é o grande ponto. Revelar as tecnologias suprimidas requer revelar as entidades não humanas. Uma coisa não pode ser separada da outra. É impossível. Por quê? Você já observou as naves? As naves, elas podem ficar translúcidas, elas ficam invisíveis, e na verdade elas não ficam invisíveis, elas ficam oscilando entre terceira, quarta, quinta dimensão. Elas são um equipamento transdimensional, uma tecnologia que opera na terceira, na quarta e na quinta dimensão. Ontem eu estava falando sobre os metamateriais. O que é o metamaterial? Que está sendo estudado pelo Dr. Gary Noland, tá? PhD, entre outros cientistas. Os materiais metamateriais foram encontrados no Brasil e nos Estados Unidos. Metamaterial é um componente, geralmente eles são encontrados quando uma nave pousa. Então, tem o pouso da nave e deixa um pequeno fragmento desse material. Alguns estão sendo presenteados, como na Rússia, com esses materiais, que são cristais, que podem levitar. Então, imagine que esses metais não podem ser produzidos na Terra. É manufatura transdimensional. Então, a fuselagem de uma nave extraterrestre legítima, não humana,
ela é feita no espaço, com materiais puros, 100% puro, e isso não pode ser reproduzido na Terra. Vários laboratórios estão estudando esses metamateriais. Portanto, isso aqui é um indício claro, uma prova inequívoca, que quando apresentarem a tecnologia não humana, as naves recuperadas e os corpos das naves acidentadas, entre aspas, como se uma nave viesse de 50, 30 mil anos-luz aqui para acabar a gasolina. Né? Quebrou, deu defeito. Isso é um absurdo. Não vai dar defeito. Isso é ridículo esse tipo de explicação. Na verdade, essas naves, eu posso até falar um pouquinho como ocorrem essas quedas, que na verdade tem um histórico desde 1930, Magenta, Itália, que foi denunciado pelo David Crush, tá? No Congresso dos Estados Unidos. E agora, pela primeira vez na história, as empresas contratadas de defesa estão na mira da justiça. Lembrando que o segredo, a gente fala de uma organização espúria, a Cabal. O que é a Cabal? Onde ela se encontra? Hoje nós sabemos. A Cabal se encontra, o seu QG principal, nas empresas contratadas de defesa. Quais são elas? Lockheed Martins, Northrop Grumman, Aito Corporation, Aerospace Corporation. Por quê? Porque elas não estão sob o escrutínio da justiça. Alguém vai falar, mas por que elas não estão no escrutínio da justiça? Porque são organizações privadas que prestam serviço para o governo. Explico. Quando começou o processo de acobertamento dos OVNIs em Roswell, em 1947, o coronel Philip Corso, que era responsável pela recuperação dessas naves e destroços, eles não conseguiam lidar com isso, mesmo porque os militares não foram treinados para lidar com entidades não humanas e naves acidentadas. Então, eles recorreram a empresas contratadas de defesa do complexo militar industrial, porque eles topam tudo por dinheiro. A partir desse momento, o segredo foi transferido do controle governamental, da supervisão governamental, e foi entregue para as empresas privadas contratadas de defesa. Tanto é, isso aqui não é teoria da conspiração, tá, meus queridos? Eric Burleson, congressista americano, Tim Burchett, Ana Paulina Luna, são categóricos. Tanto é que existe já uma investigação no MIT Corporation. E o governo Trump autorizou o Eric Burleson a fazer busca e apreensão nessas empresas contratadas de defesa. Ele tem essa autorização do governo federal. Poxa. O próprio Louis Elizondo, até o Louis Elizondo reconhece isso. O Hal Puthoff, que fez parte do projeto Stargate de visão remota da CIA. Também o Eric Davis, também é denunciante, fala dessas empresas contratadas de defesa. Mas você não precisa acreditar em nenhum deles. Acredita no Avi Loeb. O Avi Loeb, que foi nomeado por Donald Trump para um novo conselho de investigação de UAPs. Conselho científico. Lembra do Avi Loeb? Do 3i Atlas, do Muamua. Ele que identificou o Muamua em 2017. Ele que identificou também, ele sugeriu, não afirmou, ele sugeriu que o 3i Atlas seria uma nave alienígena. Pois bem, ele foi nomeado por Donald Trump. E ele agora é o chefe do conselho, um conselho consultivo científico que dá assessoria para a Força-Tarefa no Congresso, tá, a mando do governo federal. Ok? Ele foi bem claro. Sabe o que ele falou, Luciano? Que isso é uma notícia bomba. Isso aqui é uma bomba. Isso deveria estar em todos os portais de notícia do mundo. Avi Loeb estava no podcast junto com Hal Puthoff e ele afirmou: olha, eu consultei um engenheiro da Lockheed Martins e eu perguntei dos corpos, eu perguntei também das naves acidentadas. E eu falei para ele na cara dele, viu, é verdade isso? Que vocês escondem essas tecnologias, que vocês retêm essas tecnologias e que vocês são os responsáveis pela recuperação desses supostos corpos e naves acidentadas? Sabe o que ele respondeu? Essa informação está correta. Quer dizer que é mesmo. Na cara de pau. E isso o Avi Loeb publicou há pouco, é nota oficial. E ele falou, essas empresas precisam ser investigadas agora, para ontem. Então, essas empresas é que controlam o grande segredo, são os guardiões do segredo. Eles são a cúpula da Cabal, essa que é a verdade.
Essa é a grande novidade. Por isso que eu falo que o conhecimento tem que ser aperfeiçoado. E tem mais. Lembra dos Majestic 12? Aquele grupo seleto que dominaria, controlaria o segredo e o governo oculto? Pois é. Os documentos Majestic 12, agora, para um especialista, foram confirmados como legítimos. Todos legítimos. As datações, os selos da CIA da década de 40, da década de 50, foram confirmados, foram ratificados. Ou seja, os M12 são reais. Isso não é mais teoria, é um fato concreto. Isso... não, porque o que acontece é o seguinte, até 1989, eles alegaram o seguinte, não, esses documentos são falsos, é tudo mentira, é uma farsa, é uma fraude. Aí o outro chegou, pegou os documentos, comparou os selos, as marcações dos documentos oficiais, sigilosos, no caso, ultra secretos, SAPs, né, porque essa designação, SAP, ultra secreto, né, são idênticos, batem perfeitamente. Ele refutou essa narrativa pífia, foi refutada. Então, os M12 existem, apesar que eles não usam mais os M12, tá? O último M12 foi o Dick Cheney, que era o vice do George Bush. Tá? Hoje eles utilizam um sistema muito mais sofisticado no comando dessa organização clandestina transnacional. Por que é uma organização clandestina transnacional? Porque ela não respeita fronteiras. Então, essa organização clandestina tem células no Brasil. O próprio Dr. Steve Greer, ele afirmou que no Brasil tem células dessa organização em Brasília, em São Paulo, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, são mais de 150 túneis, bases operacionais, 150, só nos Estados Unidos, que ali é o QG principal. Então é isso que está sendo exposto cada vez mais. E outra, o Phil, que é o atual, ele substituiu a Tulsi Gabbard, que pediu demissão, né, o diretor-geral da inteligência dos Estados Unidos. Ele recebeu carta branca do Trump, do Donald Trump, e o próprio Trump recentemente disse, olha, meu querido, pode desclassificar o que você quiser. Desclassifica tudo. E, na sequência, ele começou a demitir dezenas de funcionários que estavam retendo informação. E o que são essas informações? Eles estão retendo informações, ou seja, são agentes dessa organização clandestina que tem células na inteligência dos Estados Unidos, na inteligência de todos os países do mundo, e tem como seu QG principal, operacional, onde é o depósito, onde eles escondem todas as tecnologias nas empresas contratadas de defesa. E falando em medbeds, segundo o Dr. Steve Greer, as medbeds são guardadas na fronteira do Novo México. Já estão ali. O Steve Greer já afirmou, ele viu com os próprios olhos, eu sou testemunha ocular, porque ele foi levado através de 6 desertores dos sites negros. Já estão tendo desertores. Parece o filme do Spielberg. Lembra do filme do Spielberg? Teve um desertor que pegou todas as informações e ia jogar tudo na televisão? Então, já existem 6 desertores dos sites negros, dessa organização criminosa, que estão cooperando nessas investigações. Então, o inimigo é real, o inimigo existe de verdade, porém, ele está sendo combatido pela primeira vez na história. E nós estamos avançando, porque é uma operação global. E essa operação global, ela ocorre em várias escalas diferentes, em várias frentes diferentes, ou trincheiras diferentes. Por exemplo, na trincheira da geopolítica, na trincheira da desclassificação, porque também tem uma guerra de narrativas. Os escuros agora, eles sabem, eles reconhecem que a divulgação dos WAPs vai acontecer a qualquer momento. Tanto é, Luciano, não sei se você ficou sabendo, vários religiosos e pastores dos Estados Unidos foram levados para uma reunião confidencial junto ao governo para debater a revelação. Tem um documento que vazou do Pentágono que o próprio Pentágono reconhece que o grande receio deles não é a revelação em si, de declarar publicamente que as entidades não humanas existem. É a reação das pessoas. Esse que é o grande medo, a reação, como as pessoas vão reagir a este choque antológico. Tanto é, o Timóteo Alberino também teve há pouco no Clayton Mox, e ele falou que as religiões, o Vaticano, as religiões protestantes, também islamismo, até o judaísmo,
já estão decidindo e vão ter que reformular, vão ter que redefinir os princípios religiosos. Ok? Vão ter que redefinir algumas coisas. Demis, dá licença só um pouquinho, quero só fazer uma interrupção. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão assistindo aí. Eu peço que vocês também já deixem um like aí, porque o like projeta essa live para mais pessoas. Se você não dá o like, a live fica aqui só para nós. Nós já estamos em quase 9 mil pessoas simultâneas aqui. Gostaria que você desse o like para o YouTube trazer mais pessoas aqui. A gente tem assuntos que vocês não têm acesso todo dia. O Demis é uma pessoa extremamente competente em falar esses assuntos técnicos aí, que eu gosto muito. Então ajude o canal, depois vão lá conhecer. E o Demis tem live hoje às 9 horas, né? Depois, quando terminar aqui, ela vai ter live. Não, hoje eu não tenho live. As minhas lives são terças, quintas e sábados. Hoje eu tô livre. Pode ficar tranquilo. Tá bom, então tá, tranquilo. Então a gente vai. Mas, Demis, eu queria falar contigo também. Eu falei que eu vou fazer uma viagem agora para Caldas Novas e Goiânia. Eu tenho uma palestra lá daqui a alguns dias e eu vou visitar lá. Pois é, e eu queria saber, até eu mostrei aquela foto que tu me mandou, deixa eu ver se eu mostro aqui depois de novo, a foto do terreno lá, e eu queria saber, será que a gente, esse local ali de águas quentes, o Rio Quente, o fato de ter um rio quente e ter assim ter águas termais maravilhosas ali, tem alguma coisa a ver com essa arca? Ela está realmente no Brasil e ela vai ser ativada em algum momento? E o que isso pode acontecer para o Brasil? Eu vou mostrar as evidências. Gente, não acreditem em mim, acreditem nas evidências e nos fatos. Primeiro, tem um denunciante militar, tá? JP, Jorge Pablo, eu sempre falo dele, já entrevistei ele em 3 ocasiões diferentes, que ele afirma, ele já esteve na Arca do Atlântico, já também teve missão na Arca do Pacífico, existem várias arcas espaciais espalhadas pelo mundo. O que são as arcas espaciais? É a infraestrutura de uma civilização antiga, anterior a nós, que foi deixada aqui, provavelmente da Atlântida e da Lemúria. E esses indícios estão ficando cada vez mais, assim, expostos. Não tem como esconder, não tem como acobertar mais. Por exemplo, a arca ela tem uma característica. O que é uma arca espacial? É uma arca repleta de tecnologias. Então a arca ela pode reproduzir por si só para vocês terem uma noção, a tecnologia das Pleiades, a tecnologia dos Arcturianos, inclusive terraformação, tá? Com a fauna e a flora desses planetas. Você pode deixar um pouquinho maior? Acho que facilita um pouco. Então, gente, olha o seguinte, tem uma arca também na Ucrânia, tá? Na Ucrânia também tem uma, com a mesma característica aqui. Então, essa área que vocês estão vendo aqui, tá no meio, em forma de círculo, existe uma arca no subsolo, uma nave espacial massiva, ok? O JP sabe o local, só que ele não pode dar essas coordenadas de acesso direto através do Rio Quente, tá? No Rio Quente, você tem acesso direto, subterrâneo, porque essas águas, elas correm de forma, seja no subsolo, até a Arca de Caldas Novas. Essa Arca do Brasil foi um motivo de disputa muito grande. Tanto é que o Ronaldo Caiado, ele queria a exploração das terras raras, porque é um local ali, bem próximo ali, inclusive, no estado de Goiás, houve disputa de terras raras, minerais, etc., mas, na verdade, foi uma cobertura, foi só um pretexto para que o governo americano pudesse se apoderar da Arca de Caldas Novas. Na Ucrânia, o motivo da guerra, tá, que eclodiu, né, a guerra, foi por causa da disputa também da Arca da Ucrânia, que tem as mesmíssimas características. Então, o que ocorre? Como a Arca ela emite radiação, você pode ver que existe vegetação ao redor, mas o terreno é um tanto arenoso. Tá? Tanto é que é meio desértico. Eu já tive pessoas do meu canal que estiveram ali nessa região e é totalmente arenoso. Então, o ambiente, a vegetação nesse local é totalmente diferente. Tá? Isso é uma anomalia. E no caso da Rússia, a mesma coisa. Em White Sands, também, Novo México, idem, que é a Arca dos Estados Unidos. Existe uma arca também debaixo dos oceanos, ok? Que fica no Atlântico e outra no Pacífico. A Arca do Atlântico, ela fica próxima à costa da Venezuela. Agora alguém vai dizer assim, Demis, mas você está trazendo apenas um denunciante militar. Não. O Ron James, para quem não sabe, o Ron James é um dos coordenadores da MUFON. A MUFON, ela detém os maiores registros, aliás, é o maior banco de dados de registros de OVNIs do mundo, que é uma organização super respeitável, tá? Reconhecida mundialmente.
Ron James foi bem claro no Clayton Morris. Eu estou ouvindo de vários militares, não é um, não é dois, não é três, vários militares. Ron James, que é um dos coordenadores da MUFON. Olha, meus queridos, a MUFON trabalha, tem parceria com a inteligência dos Estados Unidos. Então, isso não é brincadeira. Tá? Isso é uma informação quente. Ele falou, vários denunciantes falaram de arcas, ou seja, submersas nos oceanos, e também arca no Brasil, arca na Ucrânia. Eu estou ouvindo isso de vários militares. Lembrando que hoje já tem 40 denunciantes prontos, engatilhados para depor no Congresso dos Estados Unidos. Alguém vai perguntar para mim, você vai perguntar para mim, mas por que eles não depõem? Explico. Porque eles estão aguardando a lei de proteção às testemunhas. Aqui o Loirão tem que assinar. Inclusive o Eric Burson, a Ana Paulina Lúcia estão pressionando o governo federal, o Marco Rubio, o Donald Trump, para dar a devida proteção a essas testemunhas e livrar eles dos seus acordos de confidencialidade. O que é um acordo de confidencialidade? As pessoas têm que entender. O acordo de confidencialidade é o seguinte: existem reuniões ultra secretas, ok? E nessas reuniões ultra secretas são debatidos temas de cunho de segurança nacional, que não podem ser o quê? Compartilhados. Então você tem que guardar segredo, certo? Então essas informações você não pode falar para ninguém. E quando você estiver no peso desses acordos de confidencialidade, você realmente não pode ser um denunciante, porque você fica com o freio de mão puxado. Entendeu? Você fica engessado. Eu posso só falar isso, essa parte eu não posso falar, porque os meus acordos de confidencialidade não permitem. Não tem condição, você realmente não consegue exercer a função de testemunha eficaz, ok? Você fica limitado, certo? Então, agora, o Eric Burson, a Ana Paulina Luna, falaram, e inclusive o Donald Trump, né, segundo ela, diz que vai assinar uma lei que vai tirar o peso dos acordos de confidencialidade. O próprio Eric Davis, que é um dos denunciantes, tá? O Eric Davis, ele é engenheiro aeroespacial, ok? Ele diz que viu as naves, ele viu as naves antigravidade, ele viu tudo. Ele falou abertamente, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se o Loirão me livrar do peso dos acordos de confidencialidade, eu vou jogar tudo no ventilador. Tudo no ventilador, eu vou mostrar tudo. Porque é o seguinte, se eles falarem, eles vão cair na Lei de Segurança Nacional, aí é corte marcial, meu filho, ninguém vai falar mesmo. Tá? Porque a consequência é pesada. Porque aí ele está vazando informações confidenciais, ele vai cair na Lei de Segurança Nacional. E isso é muito sério. Por isso que é imperativo que o Loirão, ouça, assina essa coisa da lei agora, pelo amor de Deus, e tira o peso dos acordos de confidencialidade, porque já tem 40 denunciantes. É muita gente. Né? É muita gente, com informações de primeira mão. Porque é o seguinte, o Luiz Elizondo é um dos informantes, mas depois eu falo sobre isso, eu nem vou entrar no mérito. O Luiz Elizondo, o David Crush, que são os denunciantes, né? O Trevor, eu esqueci o nome dele também, que é um denunciante que é piloto, eles são denunciantes de segunda mão. O que é denunciante de segunda mão? Eu vi alguém que viu. Então, eu vi alguém que viu, tem um peso, ok? Certo. Agora, esses são denunciantes de primeira mão. Eles viram né? Com os próprios olhos. E alguns têm provas, tem documento e tem provas físicas. Então, poxa, vai ser. E aí, provas físicas desses materiais e dessas tecnologias. E se for ativada, Demis, se for ativada essas arcas, o que pode acontecer? Pode acontecer algo aqui. As arcas, elas estão ligadas entre si. Elas estão assim, elas têm uma conexão direta entre si. É como se fosse um corpo. Cada arca tem um portal, que é uma espécie de bolha. O próprio JP que esteve no interior dessas arcas, ele fala que tem uma espécie de bolha. Então elas estão conectadas entre si. Tem um elo entre elas. Então você pode passar de uma para outra. Então elas se ativam simultaneamente. Entendeu? Quando elas se ativarem, elas se ativam através do nosso nível de consciência. Imagina que as arcas estão conectadas às pirâmides, estão conectadas a todas as tecnologias antigas, portais e Stargates. Ou seja, toda a infraestrutura da Atlântida. E essa infraestrutura, ela tem uma interação direta com a nossa consciência.
E à medida que a consciência expande, essa tecnologia ela vai sendo ativada simultaneamente, proporcionalmente à expansão da nossa consciência. Tanto é verdade que vários cientistas estão admitindo abertamente, o próprio Ron James admitiu isso, que o fenômeno está se multiplicando porque as pessoas estão respondendo através da consciência. O Jake Barber falou, o fenômeno ufológico está estritamente relacionado à nossa percepção extrasensorial e à nossa consciência. À medida que as pessoas vão expandindo a consciência, o fenômeno responde. Então existe uma interface, compreendeu? Interface entre nós humanos e o fenômeno e os reinos multidimensionais. Quando essas arcas forem ativadas, haverá o Axis Mundi. O que é o Axis Mundi? O que é? É o mundo. Axis Mundi é uma palavra em latim que existe em todas as culturas do mundo, tá? Todas as culturas do mundo. Hindu, egípcia, que significa o encontro de mundos, ou eixo de mundos. Seria o momento na história, isso em tempos imemoráveis, aonde nós convivíamos com outros reinos e outras dimensões e outras densidades. Isso está retornando novamente, está voltando. Por isso que as pessoas estão tendo sonhos lúcidos. Por isso que as pessoas estão tendo protocolos de contato. O Jesse Michels, que é um dos maiores influenciadores dos Estados Unidos, ele falou algo que eu caí da cadeira. Ele falou assim, várias pessoas do mundo estão tendo contato, estão se comunicando telepaticamente com entidades não humanas. E isso está se multiplicando. Fantástico. Denis, o Ross Coulthart, que é jornalista da National News, ele afirmou, muitas pessoas estão tendo encontros com orbes e estão recebendo downloads. Downloads. Eu falei com, como que é o nome dele? É o David Rossi, que é um jovem, tá? David Rossi, se não me engano, é isso mesmo, David Rossi, que é um jovem americano que ele não passou na universidade, uma pessoa que tinha dificuldades para entender matemática a vida inteira. E um dia ele teve um encontro com o orbe azul. E depois que ele teve esse encontro com o orbe azul, ele ficou super inteligente, ele recebeu um download e agora está desenvolvendo tecnologias. Demis, assim, é muito legal esse teu assunto. Eu quero mais uma vez, né, te agradecer por todas essas informações que tu está trazendo. Que a gente, normalmente a gente conclui às 9 horas mesmo. Eu queria que tu falasse, assim, talvez mais rapidamente sobre a Venezuela e a possibilidade disso ter, além do chamado cinturão de fogo, que a gente sabe que tem um processo natural, de tremores e tal, mas se teria, junto com isso, alguma interferência humana dos escuros para ver esse tremor na Venezuela, pensando assim em prever se haverá réplicas e novos tremores que podem refletir até no Brasil, né? É um assunto que as pessoas perguntam muito e eu não tenho essa resposta. Se puder dar uma pequena informação sobre nós. Não, a resposta não é tão simples assim, porque ela tem várias nuances diferentes. O fenômeno é multifacetado. Em primeiro lugar, existe a questão geofísica. Sim. O próprio Stephen Burns, ele é geofísico e espiritualista, por isso que eu gosto muito dele. Eu acompanho ele. E ele é pautado em questões técnicas, tá? Só que ele também não deixa o lado espiritual. Então ele tenta unificar as duas coisas. Eu acho isso esplêndido, maravilhoso. Ciência e espiritualidade caminhando juntas. Ele foi bem claro. Estamos sendo acometidos por vários flashes solares potentes. Hoje teve um flash solar, uma explosão de massa coronal classe X, que é a das mais potentes de todas. E a nossa atmosfera está supercarregada. Supercarregada, como se fosse uma verdadeira bateria, supercarregada, e essa energia vai ter que ir para algum lugar. E, geralmente essa energia vai desencadear terremotos e abalos sísmicos, e principalmente aonde existem falhas geológicas, como no caso da Venezuela. Ok. Agora também existe a questão do Ice Cube. O que é o Ice Cube? Tem muitas pessoas que falam da ARPA, né? Não sei se posso falar esse nome aqui. Pode. ARPA. O HAARP seria a origem disso. Não. O HAARP, isso é comprovado, tá? Eu não vou chegar aqui a questões técnicas, mas a gente pode chegar um dia, posso mostrar isso para você. Está relacionado com o controle do clima. Abalo sísmico é outro equipamento. Lá no Ice Cube, na Antártida. É outra coisa. Na Antártida. Inclusive, isso foi denunciado pelo Eric Henker.
Eric Henker é denunciante, ele trabalhou lá, ok? E ele foi denunciante em 2023, no National Press Club, em Washington, D.C. E ele foi bem claro ali. Olha, é o seguinte, eles usam detectores de neutrinos. O detector de neutrino ele é bem profundo, ele é colocado no subsolo, tá? E oficialmente ele é utilizado para detectar oscilações na luz. Oscilações na luz. Ele tem várias finalidades, mas na verdade ele pode ocasionar abalos sísmicos provocados. O próprio Eric Henker falou que o BD, na época do BD, tá na gestão do BD, na antiga gestão, ele falou o seguinte: olha, eu acho que poderia acontecer, porque estava irritado com a Turquia. Ele falou isso, tá? Vazou. Estava um pouco irritado com algumas coisas que o Erdogan estava fazendo. Aí falou: bem que poderia ter um terremoto lá na Turquia. Ele soltou essa. E dias depois teve um terremoto. Então, que coincidência incrível. Impressionante. Ele falou: eles fazem isso, tá? Para derrubar governos, para destabilizar governos pelo qual eles têm algum interesse. Entendeu? Então, é uma forma de derrubar governos, é um tipo de brinquedinho, igual os brinquedinhos de energia dirigida, que foram reconhecidos, inclusive, pelo Pete Hest. Agora não é mais teoria da conspiração, tá? A arma de energia dirigida existe de verdade. É informação oficial, reconhecida, admitida, publicamente. E eles falam assim, pode abater drones. A gente sabe que é muito maior do que isso. Tá? Esses brinquedinhos, eles podem ser utilizados, inclusive, porque assim, eles podem ser modificados, no caso, com frequência de micro-ondas, inclusive para colocar vozes na sua cabeça. Essa seria a origem, por exemplo, da tecnologia da voz de Deus, que é uma derivação da síndrome de Havana. Tá? Também, ok? Então tem várias funções diferentes. Pode ser isso também? Pode, mas eu não acredito, porque o objetivo dos Estados Unidos já foi alcançado. E o Loirão consegue, ele tem mecanismos hoje para desmantelar e anular esses brinquedinhos do outro lado, da banda podre, da força. Ok? Então, o que ocorre? Na Venezuela, hoje, JP, existem várias tecnologias. Por isso que o Loirão foi um dos motivos, tá ok? Foi um dos motivos da ação militar, da operação na Venezuela, aonde o Madurinho, vocês conhecem o Madurinho, tá? Estou usando aqui uma figura de linguagem. O Madurinho foi detido e levado. Porque, acima de tudo, tem a questão geopolítica, sim, mas também tem a questão da exopolítica. Porque eles queriam se apoderar dessa tecnologia. Ali existem várias relíquias antigas e portais Stargate. E o próprio Ron James falou o seguinte: tem uma arca gigante na costa da Venezuela. E os Estados Unidos querem isso. Quer muito essa tecnologia. Porque essa tecnologia está sendo disputada por ambas as facções. Porque entenda o seguinte: essa tecnologia não sendo ativada, ela pode ser sabotada. E ela sendo sabotada, ou sendo desativada de forma descoordenada, ela pode causar o quê? Crises climáticas. Uma arca, por exemplo, no Atlântico ou no Oceano Pacífico, ela pode superaquecer os oceanos e causar tsunami. Então, eles estão tentando se apoderar dessas arcas, dessas tecnologias, para sabotá-las, para elas destruírem o planeta. Lembre-se, meu querido, hoje os escuros, eles não operam mais na possibilidade de vencer. Eles operam na possibilidade de causar o caos. Eles são os fomentadores do caos. O que eles querem é o apocalipse no sentido negativo da palavra, não revelação, tá? No sentido pior que existe da palavra, ou seja, destruir o mundo. Eles estão concentrados nisso, é a única esperança deles. Então eles querem isso, compreendeu? E eles querem sabotar essa tecnologia para causar isso. Então talvez nessa disputa, na ativação das arcas, porque queira ou não, quando as arcas são ativadas, elas podem causar alguns efeitos colaterais. E provavelmente, segundo o próprio JP, esse processo está sendo adiantado, porque ele tem que ser feito de forma coordenada, no devido tempo. Mas como os escuros estão tentando sabotar essas tecnologias, ok? Os chapéus brancos, os agentes da luz, têm que acelerar o processo e, infelizmente, existem alguns efeitos colaterais, ok? Muito também disso causado pela sabotagem dos escuros. Então, são vários fatores diferentes que estão sobre a mesa. É muito fácil vir com uma respostinha pronta e chegar e falar assim, é tudo a harpa. Não, meu, que tem gente que também fala que tudo é Projeto Bubi. Vê alguma coisa no céu, Projeto Bubi, mas nunca leu o livro do Sérgio Monast, que é o autor do livro Projeto Bubi. Aliás, o Projeto Bubi é uma operação psicológica. Então, ela tem fases. Ela é uma forma de
é engenharia social e programação preditiva. Isso está muito bem delineado, explícito, no livro do Sérgio Monas, que faleceu nos anos 90. Ele que denunciou isso pela primeira vez na história. Então, quer dizer que então... Pode perguntar o que quiser. Tá, então quer dizer que só para resumir isso que tu falou, então seria um misto de assuntos, de coisas naturais, porque tem ali um local propício. Sim, também coisas naturais, porque é o seguinte, Luciano, o Dr. J.J. Hutark, que é canalizador, ele que é autor do livro As Chaves de Enoque, ele falou isso em 2018. 2026 a 2030 iriam se iniciar as mudanças geofísicas e que a humanidade deveria estar pronta para essas mudanças. E pelo visto, acho que ele acertou, porque começou mesmo. Tem um outro documento, Majestic 12, que vazou, tá? Documento desclassificado, Majestic 12, que é bem claro. Nós estamos preocupados porque haverá uma grande transformação geofísica até o final, que começaria entre meados do 2025 e 2026, iria terminar em 2030. Confirmando Dr. J.J. Hutark. Portanto, é imperativo que vocês canalizem essas novas energias para o novo mundo, porque isso é um poder. E esse poder está sendo outorgado a cada um de nós. Se você não utilizar esse poder de cocriar, no qual os seres interdimensionais estão lhe concedendo, isso vai ser revertido em energia. Essa energia vai ter que ir para algum lugar. E, infelizmente, ela pode causar terremotos, abalos sísmicos terríveis, catástrofes naturais. Portanto, é imperativo que cada um de vocês exerça o seu poder e saiba que você está sendo chamado, convocado nesse momento para cocriar este novo mundo. E não há mais tempo. O próprio grande médium Edgar Cayce, ele fala do ressurgimento da Atlântida. E que o ressurgimento da Atlântida seria precedido por grandes catástrofes. E que as pessoas deveriam estar preparadas e ancorar a energia da nova era. Caso contrário, isso poderia ser um tanto desastroso, se é que vocês me entendem. Ainda bem que o próprio Chico Xavier falou, né, na profecia, que se não houvesse uma 3G antes de 2019, nós teríamos um novo mundo. Porém, esse novo mundo pode surgir de duas vertentes. Ele pode ser... A linha do tempo já está definida, só que a aterrissagem ainda não está. O que é a aterrissagem? O desfecho do percurso. Então a gente pode ter uma aterrissagem suave, tranquila, amena, né, sem grandes problemas, mas também existe a possibilidade de termos uma aterrissagem turbulenta, difícil, bem complicada, com vários efeitos colaterais. Está em nossas mãos. Edgar Cayce. Edgar Cayce, o profeta de amanhecido, lembrando que ele é do nível do Chico Xavier. Ele foi bem incisivo. Está na mão de vocês. Vocês escolhem. Vocês querem uma aterrissagem suave, tranquila, ou querem uma aterrissagem turbulenta? É difícil, dolorosa, né? Com aquelas dores do parto, mas que dor de verdade. Pois é. Então, Davis, tu falou que dia 29 de agosto é o último dia para que eles revelem tudo, ou é o seguinte, não. O Dr. Guilherme está com medo da narrativa ser sequestrada pelos escuros para tentarem empurrar a narrativa de falsa invasão. Falsa invasão, Isso é um problema muito sério, inclusive foi profetizado pelo Elna Van Braun em 1975. Tá? Ele falou, olha, a última cartada dos escuros seria uma falsa invasão alienígena encenada. Temendo isso, porque é o seguinte, eles vão revelar, não tem jeito, isso é inevitável, eles vão revelar as entidades não humanas, é uma questão de tempo. O Dr. Gui pensou o seguinte, e o que vem depois? Quem vai controlar a narrativa? Porque quem controla a narrativa controla a história. Porque vai vir perguntas. Oi, Luciano, eu chego hoje aqui e falo assim, Donald Trump, chega lá. Está comprovado a existência das entidades não humanas. Não estamos sozinhos no universo. Você acha que para por aí? Não para por aí. Vai vir perguntas, um batalhão de perguntas. Mas da onde que vem essa tecnologia e as naves acidentadas? E os corpos? Tecnologia reversa foi alcançada com sucesso? Sim ou não? Vai vir o quê? Um monte de perguntas, um pacote, uma gama de questões. E ele vai ter que responder. Quem que vai responder isso? Quem que vai controlar a narrativa? Vocês estão entendendo? Esse que é o ponto.
Então o Dr. Greeley se antecipou e falou o seguinte, deu um ultimato, ele mandou uma carta para o Marco Rubio, mandou uma carta para o Peter Hest, mandou uma carta para o Donald Trump, isso é oficial, ok? Ele mandou mesmo essa carta, e falou o seguinte, se até o dia 29 de agosto vocês não elucidarem essa questão, porque eu posso provar que existe uma organização clandestina ilegal e que as tecnologias são ilegalmente, de forma criminosa, escondidas da humanidade. Energia livre, MedBed, entre outras. Se os senhores não... Porque é o seguinte, ele ainda deixou, ele deu uma deixa ainda. Falou, ó, se os senhores me refutarem, eu volto atrás. Então, Donald Trump, ele desafiou o governo, me refute, porque eu tenho todas as provas aqui. Ele mandou um calhamaço desse tamanho, com todas as evidências. Me prove que eu estou errado. Se o senhor provar que eu estou errado, eu volto atrás. Caso contrário, eu vou explodir tudo no dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto. Quer dizer que está perto o negócio aí, né? Não, perto. Alguma coisa, talvez ele pode negociar ainda, talvez assim, a gente vai falar assim, mas a gente vai fazer um processo gradativo. Porque o medo do Greer, vou ser bem sincero para vocês, é que a narrativa seja sequestrada pelo lado escuro da força. Eles dominem a narrativa. Porque eles podem chegar, eles são malvadões, já existem já várias pessoas falando, vocês são malvadões, são perigosíssimos, essas entidades não humanas, vão destruir o mundo. O Luiz Elizondo falou, eles são perigosos, com as abduções, etc. Que a gente sabe que as abduções, na verdade, são todas forjadas, né, feitas por seres sintéticos. Falando em seres sintéticos, foi reconhecido oficialmente células sintéticas. A maioria dos Greys são sintéticos, eles não são realmente entidades biológicas como nós. Eles são avatares, como se fosse um drone biológico, na verdade biológico não, sintético. Okay? São controlados à distância. E isso foi reproduzido através de engenharia engenharia reversa. Poxa, que maravilha, né? Poxa. Que bacana. Bom, Davis, olha, eu vou te dizer, eu vou te convidar para a gente voltar aqui do canal, que a gente poderia seguir noite adentro aí, mas normalmente sim, com certeza. É muito bom falar desses assuntos, porque a gente respira isso todos os dias. Inclusive, eu estava escrevendo artigos, eu escrevo artigos todos os dias também. E, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, no canal é Demis Viana Mundo Secreto. Pois é, gente, vamos lá pro canal do Demis Viana, ele tem um conteúdo fantástico, eu sou fã do Demis Viana, gosto muito, faz tempo que eu tô querendo trazer ele aqui, acabei deixando pouco para lá, mas eu acho que eu vou te convidar para tu voltar aqui, o pessoal gostou demais, a gente teve quase 9.000 pessoas aí simultâneas no momento, e o pessoal gostou muito, tem muitas perguntas, muitas coisas, né? Não, porque assim, cada assunto desse tem muitas nuances diferentes, e a gente tem que, se fosse debruçar em todos os detalhes, a gente vai longe. Vai embora. Se você quiser, mais detalhes, se as pessoas gostam dos detalhes, a gente pode vir aqui e dar mais detalhes sobre essas questões e outras questões também. Eu prefiro dividir em outro momento, porque a gente volte, aí eu te convido, não agora a próxima semana, mas a outra, quem sabe a gente combina. Vamos ver assuntos, vamos acompanhando, né? Então, eu te agradeço demais aí mais uma vez, foi muito bom, gostaria de ficar mais tempo contigo, mas a gente vai ter que concluir, né? Então, gratidão e parabéns pelo teu canal, peço que todos aí deu joia, assista também o canal do Demis e vão dando o compartilhamento aqui. E eu vou para Caldas Novas nos próximos dias aí. Será que eu vou ser... Não vai acontecer nada aí, Olha, né? É o seguinte, as arcas, elas emitem sondas esféricas, tá? Se eu falar das sondas esféricas, teve muita repercussão das sondas esféricas. O próprio Kirkpatrick, que foi o antigo diretor da ARA, ele falou sobre o mistério das sondas esféricas. Lembra da esfera de Buga? A esfera de Buga. Mas é um pouco diferente. A esfera de Buga ela foi datada de 12.560 anos. Essas têm origem nas arcas, tá? Pode até ser que a esfera de Buga seja uma das esferas da arca, mas não tenho como afirmar isso. Mas as arcas emitem esferas. Essas esferas, elas monitoram tudo e a todos, principalmente bases nucleares e também o que acontece no governo. Tá? Tanto é que teve uma nota no começo do ano, onde o Marco Rubio e o Peter Hest estavam sendo monitorados por naves não humanas, melhor, esferas metálicas, que são sondas das arcas. Isso saiu em todos os portais de notícia. Falou, o Peter Hest, imagina, na casa do Peter Hest, embaixo da casa dele, uma nave 24 horas plantada, e também na casa do Marco Rubio, como se estivesse pressionando eles. Ó, meu querido, faz direitinho, não erra, tá? Faz bonitinho, porque nós estamos de olho nos senhores. Estão de olho, irmão. Que loucura, né? Que loucura. Bom, minha nossa. Mas tem muito assunto aí, tem muito assunto. E qual é os dias que tu tem live? Aí vou convidar as pessoas. Tenho live terça, quintas e sábados, 9 da noite.
Olha aí, então, Terças, quem quintas e tiver, sábados. né, quem tiver condições de assistir ali, vou deixar depois o link do canal, muito secreto, tem muitas coisas, né? Tu tem mais de um canal, tu trocou de canal também, né? Eu tenho o canal 2, que era eu tinha o canal 1, porque o meu primeiro canal foi hackeado, mas agora parece que eu vou conseguir recuperar, espero eu. Mas eu não vou cantar vitória antes, não vou cantar vitória antes, que foi hackeado, então a gente está atuando no canal 2 e tem um canal 3, mas a maioria do canal 2, tá? No canal 2, Denis Viana Mundo Secreto, canal 2, você acha fácil. Tô até vendo aqui alguns inscritos no meu canal, tem gente que já é inscrito aqui, conhecido já, aqui no seu público também. Denis, tu acha que o YouTube tá mais calminho, assim, de censurar a gente, dar amarelo, assim, ou o que tu tá achando? Porque uma Olha, vez a gente não falar nada, depende do assunto. É claro que eles têm uma política que você tem que se observar, queira ou não, porque a gente tem que se sujeitar, né? E assim, o canal é nosso, entre aspas, né? Na verdade, é da plataforma. E é o seguinte, mas melhorou um pouco, tá? Em geral, por causa da política do Loirão, melhorou um pouquinho. Mas assim, eu procuro também me pautar sempre, se municiar é muito importante sempre mostrar a fonte, mostrar tudo direitinho, para que eles... E outra, algumas palavras-chave, né? Porque tem palavra que eles não gostam também. Não gosta, né? Não gosta. Tem que ter... Tem essa questão também. Pois é. Bom, então tá, Denis, muito obrigado mais uma vez, tá? Gratidão, meu amigo, tá? Sucesso pra ti, felicidade, Deus abençoe aí, tá? Gratidão, aqui nas palavras, aqui para encerrar, gratidão infinita. Saiba que você é muito importante nesse processo. O fenômeno interage com a nossa consciência, isso foi confirmado por vários denunciantes. E isto vai ser impactante. O grande impacto da revelação não será as entidades terrestres, seres interdimensionais, nada disso. Será o quê? Os poderes da nossa consciência. Quando eu vi isso dos congressistas, eu falei, meu Deus, o mundo está mudando de verdade. Ah, que coisa, né? Que maravilha. Bom, então tá. Gratidão, amigo, mais uma vez aí. Sucesso aí. Tchau, tchau, Denis. Muito obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Não, tchau. Vou ver aqui. Tá, ok. Bom, gente, então a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui e peço para você dar o like, né, dar o joinha, é muito importante para a gente mandar essa live para mais pessoas. Hoje tivemos também uma visualização muito grande, né? Muita gente. Você compartilha para mais pessoas, assista as lives que a gente fez ali com a Ana Maria Oliso ontem e também com o Márcio Pichel, o Clã Pelicano, o Éder Machado. Tá? Tem muita coisa esse mês, a gente vai trazer muita coisa, e aguente firme, a gente vai aos poucos trazendo mais informações. Quero também convidar vocês a conhecer os produtos da Bioshen, que são maravilhosos. Quem quiser ter uma consulta com a doutora Lou Shen aqui, saúde da mulher, do homem, tem mais de 1000 produtos de tudo que você quiser, né, para a sua vida, tá? Vocês podem ter confiança também nesses produtos naturais aí. E a gente vai, então, né, lembrando, Goiânia, tá? Dia 25 de julho, quem quiser informações sobre o Goiânia, eu vou deixar no primeiro comentário fixado. O meu telefone é 54 991 70 3672. Goiânia, reservem a vaga, porque lá já tá quase lotando. Aí aproveite que vai estar muito bom Goiânia, 25 de julho. E agora eu vou estar em Goiânia e depois também em Caldas Novas, né? Então, gratidão, meus queridos, eu vou abençoando a todos, que Deus ilumine e abençoe, cada um tem um dia maravilhoso, né? Força e coragem, até amanhã no Notícias do Momento. Um grande abraço a todos, a luz venceu. Tchau, tchau, compartilhe.